Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio Pod Cássia. Viva o seu propósito! Gente, semana passada eu cometi um equívoco, né? E era o 4º episódio, né? Então eu falei que era o terceiro, mas não era o terceiro, era o 4º. Então, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio Pod Cássia. Vocês não têm noção o que vem por aí hoje. Vamos ter a nossa primeira psicóloga convidada. Então, estou muito feliz, estou muito realizada. Vai compartilhando aí, vai entrando. Estou aqui compartilhando para as minhas 50 pessoas. Compartilha vocês aí também, por favor. Ajude a colega. Bora chamar todo mundo para não esquecer da live, para estar aqui presente. Porque eu tenho certeza. Eu já vejo se a minha convidada já tá por aí. Que eu já tô terminando aqui. Gente, pega o aviãozinho aí, compartilha com quem você acha que é preciso estar nessa live hoje. Bora? Compartilha aí. Pega o aviãozinho aqui embaixo, ó. E bora. Minha convidada já tá aí. Gabi, já te chamo, tá? Deixa eu só dar mais uns minutinhos, que o Instagram ultimamente tem me burlado muito. Acho que eu vou precisar fazer um detox dele, tá, gente? Pra ver se ele volta ao normal comigo. Clica no aviãozinho aí, ó. Envia pra 50 pessoas que ele permite. Vou enviar pra mais 50 aqui. Gente, eu amo esses fundos musicais assim, sabe? Adoro. Bora. Fiz a minha parte. Boa noite todo mundo. Já vou chamar minha convidada pra gente não ir perdendo tempo. E a gente vai conversando e eu sei que ao longo as pessoas vão entrando e vai ficar gravado. O que importa é o que nós vamos presenciar, tá? Gabi, vou te chamar, tá bem? Olá! Olá! Minha primeira live, eu não tava sabendo nem entrar. Boa noite! Ô, mulher! E aí, tudo bem? Como é que você tá? Gente, a Gabi, a Gabriela, não posso ficar muito Gabi, né? A Gabriela Granato Pode ser Gabi é mesmo. psicóloga, é uma... Pode ser... Pronto, aí, ó, já deu intimidade, pode ser Gabi, gente. Eu e a Gabi somos amigas de infância, teoricamente. Crescemos um bocadinho juntas, né, Gabi? Sim. E a adolescência dispersou assim um pouco, eu vim embora para fora. Ela foi uma das primeiras pessoas a saber que eu escolhi vir para fora, né, Gabi? Tu lembra do dia do bar? E é sobre isso. Se apresente aí pra gente. Ô, gente, rapidinho, vou só desativar os comentários para não ficar chegando algumas coisas aqui e
e ficar tampando o rosto da Gabi, como eu faço sempre, tá? No final, eu tenho umas perguntas que vieram na caixinha. E quem, durante a live, tiver alguma pergunta, tiver alguma questão, envia aqui na caixinha aqui embaixo e no final eu vejo e Tá você bom. responde, tá bom? Então, bem-vindo ao podcast. Espero que seja uma noite maravilhosa. E se apresente aí. Quem é a Gabriela Granato? Gente, eu acho tão engraçado, porque normalmente é eu que faço, né? Agora, quando alguém me pergunta, eu fico meio travada. Realmente, é uma pergunta bem difícil. Falar sobre a gente, né? É algo bem complexo, digamos assim. Mas meu nome é Gabriela Granato, sou psicóloga, formei em 2019, trabalho na área clínica. Trabalho na área clínica desde 2020. Eu formei e comecei na área clínica, estou atuando tem 2 anos e meio. E mais o que quero falar? É isso, o seu tempo, o seu profissionalismo. Por que que você escolheu a psicologia, Gabi? Pergunta muito engraçada essa, porque ninguém acha que, né? Às vezes até me perguntam, quem convive Nunca comigo te desde fez? a infância, olha para mim, tipo, Gabriela, psicóloga, né? Eu sempre gostei da área humana, né? Sempre fui 100% humanas, sempre. Então, quando Humano. eu comecei, né, formei no terceiro ano, aí eu tô assim, não, né, vamos começar a pensar numa graduação. Tudo que era de exatas, eu corria. Sim. Não era para mim, não dava certo. E comecei a olhar questões voltadas para o lado humano, principalmente da saúde. Minha mãe é enfermeira, então eu cresci com essa questão de hospital, ajudar o outro, essa De questão hospital. da área da saúde, né? Minha família, por parte de pai, muitos, né? Enfermeiro, médico, técnico de enfermagem. Só que eu vejo sangue, eu desmaio. Então, não dava para mim nada que estava associado com questões voltadas para a área da saúde, né? Questões enfermagem, medicina, De Aí eu tô assim, socorro, nossa, mas né? eu Sim, gosto sim. de lidar com pessoas. Aí eu comecei a pesquisar e veio a psicologia. Aí acabou que eu comecei, né? Entrei, fiz a minha inscrição, né? O pré-vestibular, entrei e assim, apaixonei pelo curso. Tem as dificuldades, aquelas questões, né? Que nada é mil maravilhas, mas eu gostei demais e Sim, tô claro. fazendo. E uma pessoa que me impressionou também, que outro dia eu até ia tentar enviar para ele uma proposta para poder Ele participar, é o estudou Caio, né? comigo. Ele formou A junto gente era na mesma contigo. sala e eu até brincava assim, Caio, a gente deu continuidade no ensino médio, né? Porque as brincadeiras, as questões eram as mesmas, né? Mas que a idade vai aumentando, mas as brincadeiras assim, lógico, a Aham. gente amadureceu muito em vista da escola, né? Óbvio, mas Claro, quando a claro. gente tem intimidade, né? A intimidade a gente brincava bastante assim. Entramos juntos, estudávamos juntos. Era assim, eu falava que eu convivia mais com o Caio do que com o meu próprio irmão. Que bom. É legal a gente levar uma pessoa assim que a gente conhece há um bom tempo para a faculdade, para a vida e essas coisas assim. E quando é a mesma área ainda, depois trocam ideias, trocam posições e, né, conceitos. E, cara, eu tô com esse problema aqui. Você, né, como eu imagino eu, né? Sim, Claro, tô falando que fica uma troca ali. Você trabalha com qualquer pessoa, desde criança até adulto? eu não me identifiquei muito na área infantil, né? Eu gosto muito de criança, mas trabalhar com ela é uma outra questão, digamos assim. Então, eu gosto da área dos adolescentes, jovens e idosos. Então, eu atendo de 12 para cima, digamos assim. É, eu Uhum. gosto mais voltadas para questões voltadas assim, relações interpessoais, questões, digamos assim, eu até brinco, né? O que chega a gente vai aprendendo ali, mas em alguns casos específicos, digamos assim, é importante a gente reconhecer os nossos limites. Então, tem alguns pontos, né, na área clínica que é,
não consigo muito, né, lidar, então eu encaminho, mas graças a Deus, nesses 2 anos e Sim. meio que eu estou atuando, estou conseguindo dar conta dos meus casos, digamos assim. Que bom, sinal que é uma boa profissional. E você atende só Presencial, físico, né? só em consultório, ou você atende só Eu presencial ou atendo nos online também? dois. Eu atendo tanto online, tanto no presencial. Em presencial eu atendo no Melo Viana, ali na clínica Núcleo Médico, aí eu atendo 2 vezes. A minha semana se divide assim: segunda online, terça presencial, quarta online, quinta online, sexta presencial. Ah, então você fica ali no intermédio e consegue Sim, organizar sim. os dois, né? É porque hoje em dia, às vezes, a distância tá tanto e a gente quer procurar um profissional que a gente tenha indicações e essas coisas, e o online hoje facilita muito isso, né? Quando eu comecei, querendo ou não, né, eu formei e veio a pandemia. Então, eu só pensei assim, caraca, o que que eu vou fazer agora? E até É que o eu, online. eu consegui, né, trabalhar numa clínica próxima, né, ali perto ali da gente. E começou assim, aos pouquinhos, né? Ninguém começa muito bem. Então, de pouquinho, isso, de De uma, pouquinho a claro. pouquinho. Aí a demanda também do online começou a aparecer. Aí eu consegui, né, encaixar direitinho, mas o online, ele é melhor em questões da flexibilidade. Entende? Então, querendo ou não, o Uhum, presença, né, sim. vai muito também de cada pessoa. Tem pessoa que, olha, Gabriela, eu prefiro presencial. Tem pessoas que eu prefiro online. Tem pessoas que dá para fazer os dois. Porque eu acho que o presencial é mais contato ali, é mais realista, né, do que o Eu virtual. achava assim também. Quando eu, né, quando É? falava, né, terapia online, eu ficava, gente, mas a distância, essa questão assim de tela, né, tanto o computador, tanto o celular. Só que é muito engraçado que o primeiro atendimento, eu pelo menos, né, vou falar por mim, né? Eu tento deixar a pessoa muito à Aham. vontade, eu tento, digamos assim, fazer com que, né, a videochamada, né, seja um momento da pessoa. Então, sabe quando você tá tão interagida Sim. ali com a pessoa, né, com o contato, digamos assim, por mais que é virtual, a gente consegue fazer um atendimento com uma qualidade assim. Se parar para analisar, mesma coisa do presencial, sabe? Mesma coisa do presencial, né? E, ô Gabi, eu vou começar pela caixinha de pergunta, porque foi um recorde uma pergunta aqui. De eu te falar que deu umas 12 caixinhas só dessa pergunta. Crise de ansiedade. É a minha demanda maior. Eu falo que de 5 pessoas que chegam em mim, 4 é questões voltadas para ansiedade. Mas, né, não gosto muito de generalizar, mas todos os meus atendimentos entra alguma coisa de ansiedade. Exatamente. De ansiedade, né? Eu acho que hoje a gente vive um mundo tão julgado, né? Que a gente nem devia ser julgado, mas a gente vive um mundo tão julgado, um mundo tão com excesso de futuro, que eu tenho comigo que ansiedade é o excesso pelo futuro. É o excesso por você querer viver o que ainda nem é para você viver, em vez de você focar ali Querendo no ou não, a gente só presente, sente né? ansiedade por algo que vai acontecer, né? A gente nunca fica ansioso por algo que já passou. A ansiedade é sempre voltada para o Que já futuro, né? passou. E querendo ou não, nós estamos lidando com uma sociedade, né? Com umas questões que é rede social em si, né? É muito conteúdo, é tudo muito rápido, é tudo muito, sabe? A gente tá com um excesso de conteúdo. Tem os pontos positivos, digamos assim, mas em relações à cobrança, em relações à comparação, em relações a lidar com todos esses conteúdos de uma vez só, querendo ou não, né? Acaba pulsando essa questão ali da ansiedade.
E como que a pessoa, porque me perguntaram assim, como eu posso tratar a ansiedade, como eu posso tratar a ansiedade sem remédio, a ansiedade só se cura indo ao psicólogo, e a outra foi se tem algum, como fala, não é um truque, mas Técnica. alguma técnica que você possa dar, né? Um exemplo, uma técnica que você possa dar para, né, para essas perguntas. Porque as três meio que se Sim. encaixa, sabe? Se cura sem remédio e uma técnica para tentar resolver Então, quando tem. eu vou falar, toda vez quando eu vou comentar alguma coisa da clínica e do ambiente de trabalho, eu vou falar a minha forma de trabalhar, não a psicologia de forma em geral, né? Sim, sim, é. Mas é isso que nós queremos, porque vai passar aqui N psicólogos, não vai Sim, passar só você. Então, cada um tem uma posição é, diferente, né? Um modo de trabalhar exatamente. Então, diferente. assim, eu atendo na abordagem existencial humanista. Então, eu não sou muito voltada para questões técnicas, para questões muito diretivas, digamos assim. Eu gosto muito de olhar a pessoa por ela em si, sabe? Eu falo que chegam. Cada pessoa que chega em mim, eu falo que a pessoa é única, né? Acho que É única. cada pessoa tem um universo, digamos assim, ali dentro dela. Pode, pode ter o mesmo problema, mas cada um tem o seu problema Exatamente. único, né? Então, generalizar uma questão, por exemplo, a ansiedade, né? É algo muito assim, Gabriela, eu tenho ansiedade. Ok, então eu sempre tento olhar como que a pessoa lida com essa ansiedade dela, como que ela, né, o que está acontecendo no meio dela, o que que já aconteceu, quais são as questões dela. Então, assim, eu sempre tento ir mais a fundo na percepção da pessoa, sabe? No modo, né, no modo de vida dela, como ela está lidando com as questões ali dela. Contando que eu sempre comento né, as pessoas que chegam até em mim, quando falam a questão ali da ansiedade, eu até falo que a ansiedade é um mecanismo de defesa. A gente precisa dela, digamos assim. A ansiedade, ela não é a vilã, né? Sim. Então, essa questão da ansiedade é algo que está acontecendo ali, tá? Né? Digamos assim, eu costumo falar que o nosso corpo conversa com a gente. Então, Então, E muito. Eu sou prova viva exatamente. disso. Então, quando a gente está se sentindo ansioso, eu brinco muito, né? Que chegam assim para mim. Gabi, é do nada aconteceu isso. Aí eu já até brinco com eles, né? Quando eu já tô há muito tempo. É Do do nada. nada. Aí a gente vai. Então, pera. Vamos começar, né? Me relata melhor como é que foi, o que você sentiu. Eu gosto muito de ir pro lado do sentimento. Porque né, eu falo que a Uhum. emoção, né, a gente não consegue controlar ela, né? Ela vem. E o sentimento a gente precisa parar e se dar conta do que eu tô sentindo. Então, assim, é um movimento muito, né? Precisa de um autoconhecimento muito grande, né? O que eu tô sentindo? Então, às vezes vem assim, Gabriela, eu tô ansiosa. Então, pera, vamos parar para analisar. Às vezes a pessoa tá preocupada, às vezes a pessoa tá com medo, às vezes a pessoa tá. Enfim, me fugiram palavras, mas eu falo assim: muitas questões podem estar acontecendo com ela no momento, só que ela fala ansiedade, porque a ansiedade, querendo ou não, hoje virou algo muito comum. A pessoa fala que ela tá ansiosa, que ela é ansiosa. É algo que tá muito comum hoje, né? Então, quando eu tento chegar naquela Sim. questão assim, pera, vamos ver melhor, né? Como é que é essa ansiedade? O que tá acontecendo? E aí a gente vai buscando, digamos assim, as potencialidades da a questão do carregador. Então eu, Ah, voltou. então eu vou tentando, digamos assim, buscar as potencialidades da pessoa para ela acabar se compreendendo melhor em como que ela lida com as questões, porque em cada situação que a gente passa, a gente reage de uma forma. Por exemplo, a ansiedade em si.
ela nunca vem da mesma forma, ela nunca é das mesmas questões. Por mais que os sintomas, às vezes, né, eles costumam apresentar, né, da mesma forma, só que eu sempre vou, pera, será que realmente, será que é da mesma forma? E aí a gente vai tentando juntos, digamos assim, eu e a pessoa, né, a pessoa que eu tô atendendo, aprender a lidar com essas questões, né? Então eu sempre vou buscando eu trabalho muito, né, voltada para esse autoconhecimento, para como que ela lida com essas questões voltadas para a realidade dela. Dela. Eu falo porque eu há muito tempo não estava tendo. E pronto, e a vida é cheia de altos e baixos e que vem trazendo isso pra gente. E as minhas, eu nunca tenho os mesmos sintomas. Se eu tenho uma crise hoje, aconteceu uma comigo semana passada que eu assustei, porque tinha tantos anos que não acontecia essa reação, que eu falei, meu Deus, os meus dois maxilar saltaram, tipo, sabe? Né, eu chorando a situação e tudo, os meus dois maxilar se moveram. E não é aquele ranger de dente de bruxismo, não é isso. Você sente mesmo o maxilar mover. E outra vez é a pálpebra que não para de piscar, não para de tremer. Outras vezes é vários vermelhões na perna do nada, sem eu não ter batido em nada, sem eu não ter feito nada. Que fica aqueles coágulos de sangue, né? Aí você fala assim, tem alguma coisa aqui que não tá legal. E às vezes as pessoas acham... que é importante olhar, igual você mesmo, você tá aprendendo a lidar com essas questões. Então, por exemplo, quando acontece algo, algo tá acontecendo. O que é muito importante, eu sempre olho para a pessoa e falo, gente, se acolha e volta a tentar, digamos assim, sempre uso essa palavra tentar, né? Porque nunca é fácil, né? Mas tentar a ver o que está acontecendo. Então, quando vem, digamos assim, o maxilar não tá legal, as manchas no corpo, digamos assim, às vezes é a gastrite atacada, às vezes o enjoo, dá uma casquinha no cabelo, assim, ó. O cabelo fica, o couro cabeludo fica machucado. Questões voltadas... né, cada pessoa tem alguns os sintomas aparecem diferentes, né, para cada pessoa. Então eu sempre volto, olha, quando você vê que algo não tá muito saudável, não tá, digamos assim, normal, vão começar a observar, vão tentar, digamos assim, se acolher e cuidar mais de você. Claro. Uau. E as pessoas falam sobre curar sem remédio, porque hoje tem pessoas que têm a necessidade de tomar o remédio, né? E tudo isso. Então, eu acho que existe o tratamento sem o remédio e com o remédio, né? Depende do caso. Eu até comento que cada caso é único, né? Digamos assim. É um caso. Então, tem casos que a gente, né, através da psicoterapia, a gente consegue, digamos assim, a lidar melhor com essas questões. Agora, tem casos que, querendo ou não, a medicação, por mais que a pessoa muitas vezes é resistente, a medicação, eu até comento assim, não vai ser para, né, não vou falar que vai ser para sempre, mas no momento, em alguns casos, é importante. Então, é necessário. Então, eu até falo que o psicólogo, o psiquiatra, por muitas vezes, em alguns casos, nós andamos juntos. Mas então você resumidamente, tipo que a pessoa perguntou aqui sobre uma técnica, né? É você parar e analisar o que está vindo ao redor daquilo ali, né? O que está demais na sua mente, que eu acredito que seja a chave central. Vamos pôr, estou pensando demais no meu emprego, que tá ruim, tá horrível. Possivelmente é ele que está te causando essas crises, né? Ou talvez não. Essa, digamos assim, sempre tem algo que está pulsando a mais, né? Mas é tão importante a gente observar que, né, eu não uso
como se diz, né, as técnicas, digamos assim, eu sempre volto assim, ó, pera, vamos parar para analisar. Então, eu vou mais para o viés do autoconhecimento, do acolhimento. Então, para a pessoa mesmo, ela conseguir, digamos assim, aprender a lidar com as próprias questões, com as próprias emoções. Não que isso seja fácil, né? Não, não é fácil mesmo. Mas é no sentido de, Não é mesmo. pera, o que está acontecendo aqui? Digamos assim, tanto aqui, né, por dentro, quanto no nosso externo. Então, Quanto por pera, fora. o que está acontecendo aqui? O que está no meu domínio, o que não está? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Porque às vezes a gente fica ansioso por questões que não estão no nosso domínio. Lidar com isso também não é fácil, né? Que eu até falo, lidar com frustração, lidar com tristeza, lidar com as emoções, digam-se negativas, né? Que ninguém quer sentir, mas faz parte da vida, faz Sim. parte da nossa existência, digamos assim, lidar com emoções que não é agradáveis, né? Mas Com faz essas parte da emoções. vida. Sim. Uau. E uma pergunta também que eu recebi bem boa, mais de uma que era sobre traumas de infância, Sim. Gabi. Que a pessoa vem carregando aquilo e uma delas perguntou que foi uma pergunta mais completa, ela perguntou assim: como se curar de um trauma da infância, sendo que já passei pela psicologia? Eu acho que ela quis dizer que ela já passou no psicólogo e tudo isso, e eu acho que ainda ela deve ter aquele sentimento dentro dela, sabe? Tem questões, Cássia, que eu até comento que todo mundo tem a sua bagagem, né? A gente tem né? A gente vai, né? A nossa existência, a gente vai carregando a nossa bagagem, né? Cada vez mais. E lidar com essa bagagem nem sempre é fácil, né? Por muitas vezes é difícil. E na terapia, digamos assim, eu até falo que não existe ainda a borracha que a gente vai lá e apague mil maravilhas, né? Quem dera se existisse, né? Mas o Podia eu até existir, né? brinco assim com as pessoas, né? Que infelizmente eu não tenho essa borracha, infelizmente eu não tenho a varinha de condão que. Não, toma, vai dar certo. Não, não, né? Não tá nas minhas questões ali, né? Do meu domínio, digamos assim. E questões voltadas, né? Os traumas, digamos assim, principalmente ali na infância, é algo muito particular, é muito subjetivo. Então, responder essa pergunta, né, é muito complexo, digamos assim. Então, Tem muita. Porque não é igual a crise de ansiedade, né? Porque a ansiedade, geralmente, ela é o excesso do futuro, é o normal. E um trauma, cada pessoa vive um trauma diferente, cada situação tem sua então é situação, importante, né? né? Eu até comento assim que provavelmente o trauma, eles nos geram dor ao falar. Então, por muitas vezes a gente não quer nem tocar naquele assunto. Então, Tocar no o assunto. quanto é viável, primeiramente, a gente ter um bom vínculo ali com o profissional, porque eu até falo que, né, eu até comento assim, por eu ser psicóloga e no momento que eu estou atendendo, eu estou lidando com algo assim, mais íntimo da pessoa, estou lidando com as dores da alma dela, digamos assim. Eu sou bem profunda nas palavras. É, Então, me cabe muito respeito, respeito ao tempo da pessoa, ao que ela vai me trazer, entende? uau. Então, eu até costumo que eu acho muito, eu tento, pelo menos, ser muito humana nessa questão, que quando eu tô atendendo e a pessoa chega ali para mim, quem é que tá afim de comentar sobre questões que geram dor? Então, é quando a pessoa Ninguém. ela tá disposta, quando ela está, digamos assim, preparada para tocar na ferida. Ela Eu quer até comento mesmo. assim, por muitas vezes, quando a gente machuca, digamos assim, ferida exposta, a gente dá ponto, a gente vai cuidando. Então, quando é algo externo, fica, digamos assim, a gente está vendo. Então, quando é, né, a ferida na alma, digamos assim, eu posso fazer raio-x,
eu posso fazer todos os tipos de exame possível que não vai constar. Entende? Então, então é algo que então é Entendo. algo realmente que demanda tempo, né? Às vezes as pessoas ficam assim, Gabriela, né? Eu já vi 3 vezes, 5 vezes, e então eu até comento, gente, psicoterapia não é miojo, não, não é assim. A gente está lidando, digamos assim, com algo que não é tão fácil lidar. Muito pelo contrário, né? Eu até comento que fazer psicoterapia é um ato de coragem, porque a gente está lidando com as nossas questões. E quando a gente se escuta falando sobre as nossas questões, dói, machuca. Dói. E você para e olha e fala assim: que vida é essa? Então, essas questões. Sim, então, Como eu, como eu vivo dentro disso, como né? lidar, digamos assim, né? Então, por exemplo, nessa questão voltadas, né, do trauma, eu até comento assim, o quanto é importante a gente ir cuidando dessas feridas por meio da fala, por meio da tomada de consciência, por meio, digamos assim, de muito autocuidado, por muito, digamos assim, eu até falo que a ferida, né, a ferida na alma, digamos assim, não tem um remédio específico. Então, o quanto é importante a gente ver, né, como que a pessoa lida com aquele trauma, como que ela reage com aquelas questões, como que aquilo, né, representou para ela, né, como que é carregar essa bagagem, né, digamos assim, para ela. Então, eu tento sempre e com muito respeito, muita cautela, com um jeitinho, digamos assim, no tempo da pessoa, sabe? Sim. Porque é algo muito doloroso. Então, falar, né, digamos assim, de maneira muito né, generalizada, que é muito complexo, digamos assim. Sim. E teve uma pessoa que perguntou assim: a depressão ela vem só por traumas de Não, infância? não. Então, a depressão, né, ela é uma doença, né? Por mais que às vezes a gente venha essa, né, né, particularmente escuto muito, né? Ah, é falta de Deus, ah, é preguiça, e vários contextos, digamos assim, né? Porque falar de depressão, querendo ou não, ainda é um tabu. Então, é uma doença mental, é algo assim que realmente precisa ser cuidado e não tem um contexto específico, digamos assim. Às vezes, né, porque fala assim, é um trauma na infância, é uma. Não, né? É uma questão que, digamos assim, aparece. Então, não tem como a gente chegar, digamos assim, por algo específico, né? Ai, por que que a pessoa. Porque às vezes a pessoa, assim, né? Tem tudo financeiramente, digamos assim. Ou então tem, né? Então, assim, é muito subjetivo essas questões. Então, quanto é importante, né? Um cuidado específico, um tratamento específico, digamos assim, com essa pessoa. Sim. E então a depressão ela nem sempre é só o excesso do passado. Não, não, não. É uma questão que a pessoa, ela fica, né, ela tá deprimida, ela não tá se sentindo muito, né, ela não tá bem, digamos assim, né? E não tem algo específico ali, por exemplo, né? Por exemplo, igual você falou, algo voltado só da infância. Não, eu até comento, Uhum. né? É a realidade da pessoa, é o contexto ali da pessoa. Então, quando a pessoa, né, quando vem esses casos assim, é importante a gente observar, pera, vamos com calma, vamos tentar ver como que a pessoa está se sentindo, como que é aquela questão ali para ela, sabe? E curar a depressão com remédio ou sem remédio vai muito No também caso, do trauma em si, do que a pessoa está passando, né? sim. Do caso, né? Então, Porque tanto pode ser resolvido com remédio como sem sim. remédio, né? Então, eu vou ficar até
como é que fala? Chata de tanto falar isso, porque realmente é muito. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? Generalizar esses tipos de resposta é muito difícil, digamos assim, porque demanda também Uhum. né, do quadro ali da depressão da pessoa, entende? Então, tem quadros que Claro. realmente, né, tem casos que eu preciso trabalhar juntamente com o psicólogo, né, ó, com o psicólogo, com o psiquiatra, que tem a questão Um ali da psiquiatra. medicação, entende? Então, eu até falo, Eu já ia falar, o não, psicólogo não não, passa isso aí é remédio, né? só, né, só que tem que ter o CRM, é só os psiquiatras mesmo. Então, eu falo que o psiquiatra ele lida com Uhum. as questões voltadas para o biológico, nós somos o lado cognitivo, né? Então, nós não temos essa questão ali do remédio, isso não é com a gente, isso já é com o psiquiatra. Sim. E agora voltando a nossas perguntas, que o que mais deu foi isso, sabe? Então eu fiz um resumão das que estavam ali para poder vir, porque senão ia ficar tudo o que é ansiedade, como tratar a ansiedade, tudo isso. E quando a Gabi acha que é assim, é hora de procurar ajuda, você acha que existe esse momento assim? Eu até, não puxando sardinha, digamos assim, mas é tão legal essa questão voltada para a terapia, porque é um autoconhecimento, sabe? Coisa que lidar com as questões, com as nossas próprias questões, digamos assim, por muitas vezes a gente não é ensinado, né? Então, eu até brinco que eu sempre vou contra a maré. A maré, digamos, essa sociedade coloca uma coisa e eu fico, pera, será que realmente é assim? Será que realmente tem que ser desse jeito? Então, eu até brinco que eu vou contra a maré, Aham. digamos assim. Então, a questão ali da terapia é realmente quando a pessoa ela tá com alguma dificuldade em alguma coisa. Isso aí não tem algo específico, né? Então, se são problemas interpessoais, se são problemas pessoais, se são questionamentos, digamos assim, que a gente, né, às vezes a gente está passando por certas situações que tá difícil. Então, às vezes, espera, vou ali procurar um profissional que eu até falo que juntos a gente pode ter uma ampla visão, possibilidades, digamos assim. É muito importante eu até trazer isso, porque às vezes fala assim, ah, eu vou no psicólogo porque ele vai falar o que, que eu vou fazer. Eu vou no psicólogo que, né, ele vai, por exemplo, né, eu caso ou compro uma bicicleta, vou no psicólogo que ele vai me falar. E é muito importante isso, digamos assim, que Aham. o psicólogo ele não te dá resposta. Eu acho que isso seria, Ele te ele ajuda a seria, digamos assim, procurar. essa visão até antiética, digamos assim. Então, quanto é importante a gente voltar ali para a pessoa, né, com quem a gente está atendendo e, pera, o que é para você? Por exemplo, eu caso eu compro uma bicicleta. Qual é a sua visão sobre a bicicleta, sobre o casamento? Então, assim, eu sempre volto para a pessoa. Então, Já começa a instigar ela própria até ela falar assim, não é isso, nem né? sempre é tão tão básico dessa forma, sabe? Mas eu sempre volto para a pessoa, entende? Porque, querendo ou não, né, são escolhas e a gente acaba, né, se a gente faz escolhas o tempo inteiro e a gente acaba casando com as consequências. E as consequências, ela não vai para o psicólogo, ela vai para a pessoa. Então, não cabe, digamos assim, ao profissional falar o que a pessoa deve fazer, entende? Então, eu sempre vou nesse viés do, olha, vamos juntos pensar, né? Porque às vezes sozinho, então vamos ver possibilidades para a gente ir com isso aqui. Como é que é isso aqui para você, sabe? Então, quando ela vai instigando, digamos assim, questões ali dela, ela vai se compreendendo melhor, ela vai reconhecendo as suas próprias potencialidades. E aí, olha como é que, digamos assim, quando eu sei que é só aquilo, eu até brinco assim, gente, vamos Ui. tentar tirar aquela viseira de burrinho que a gente não consegue ver possibilidades. E eu sempre tento assim, ó, vamos tentar tirar.
Vão ver as possibilidades que estão tendo aqui pra gente. Porque dá para ser um pouco mais fácil. Não que, né, seja... Eu sempre falo, gente, não é fácil. Mas dá para ser um pouco mais leve. Eu até comento que eu não uso a palavra fácil. Eu tento usar a palavra leve. Uau! E hoje, assim, qual não é problema, né? Mas quais são os maiores problemas que uma, né, que os clientes não é, como é que fala? Não é cliente, Cliente, paciente. Paciente era a palavra, me fugiu. Quais são as maiores causas, assim, dos seus pacientes hoje que procuram HIV? Cássia, os casos, eles são muito complexos, digamos assim. Hoje, querendo ou não, tem questões voltadas para ansiedade, relações interpessoais, relacionamento, digamos assim, questões voltadas para o lado pessoal mesmo, a depressão. Então, assim, são vários. Eu costumo falar que eu atendo, vamos lá, coloca lá, sei lá, quantas pessoas. Eu saio de um contexto, de uma demanda gente diferente. Não tem, digamos assim, eu não tenho esse público assim, olha, é só esse caso, só esse tipo de demanda. Não tem. Só sobre isso. Sim. E você atende casais também? O que acontece? Casal não. Dentro da... Não, ainda, digamos assim, tem a vasta área, digamos assim, da psicologia. E dentro dela, a área clínica. E dentro da clínica, ainda tem as particularidades dela. Por exemplo, as questões ali do casal. Eu ainda pretendo, se Deus quiser, eu ainda vou estudar, né, para essa questão do casal, porque eu acho muito interessante, gosto bastante, mas por enquanto é só no individual mesmo. É só no individual. E quando aquela pessoa está ali já na fase do tratamento, já na fase ali mediana, que está conseguindo controlar as emoções e tudo isso, o que ela viu que ela vai cair de novo ali e tal? Opa, o que a Gabi me falou para mim não cair de novo aqui? Para me Eu centralizar aqui até de novo. comento assim, que essa questão do controle, né? Eu até brinco assim, controle. Que controle é esse, né? Tipo, controle, né? Como assim? Eu volto muito para esse viés do tentar se compreender, né? Em vez do controle, o compreender. Então, por exemplo, quando eu estou lidando com questões que tá difícil, digamos assim, e com o processo de terapia vai ficando um pouco mais leve, digamos assim. Só que eu sempre comento, na vida é os altos e baixos. Então, é os altos e baixos, nem sempre é confortável. Então, por isso que eu sempre volto assim, ó, pera, sempre vamos tentar analisar a situação em si e se acolher e tentar se compreender naquele contexto, entende? Então, por exemplo, é importante a gente reconhecer que a gente vai ficar nervoso em algum momento, a gente vai ficar frustrado, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar alegre. Tirar, digamos assim, uma emoção, porque às vezes a pessoa chega, Gabriela, não quero mais ficar triste. Gabriela, não quero mais sofrer por conta de tal pessoa. Então, assim, eu sempre comento, pera, tirar uma emoção, né? Como se eu não pudesse sentir aquela emoção, é algo que, pera, faz parte da existência. Não é agradável, mas a gente vai ter esses momentos, digamos assim. Então, eu negar, digamos assim, essa emoção, né? A emoção que a pessoa, digamos assim, não gosta, mas espera. Aí eu sempre volto para a questão da experiência. Então, ficar triste, quem é que quer ficar triste? Mas quando eu tô triste, se permita Ninguém, né? sentir aquela tristeza. Quando eu me frustro,
Frustração não é legal. Frustração provavelmente, né? Eu criei uma expectativa, eu queria algo, não consegui, então eu fiquei frustrado. Então eu não quero sentir essa frustração, mas é importante. A frustração faz parte da vida. Eu não gosto de senti-la, mas o quanto é importante eu reconhecer. Reconhecer é diferente de aceitar, mas eu reconhecer que eu tô frustrada. Eu reconhecer que eu tô triste. Eu reconhecer que eu tô nervosa. Então eu sempre falo, gente, pera, não, opa, peraí, gente, a gente é de carne e osso e muito sentimento. Então não tem como a gente eliminar uma emoção ali da gente. A gente se acolhendo, a gente reconhecendo aquele sentimento, a gente compreendendo aquele sentimento, provavelmente eu vou aprendendo a lidar com ele. Mas, digamos assim, eliminar não tem como. Não é agradável escutar isso, Cássia. Não. Eu sei Te disso. Minha filha, tá, tu tá aí falando e a mente tá aqui, ó, a milhão. Mas, Gabi, eu fico meio assim em choque porque é muito surreal como o mundo tá vivendo disso. É muito surreal e as pessoas ainda não têm noção o quanto é importante um desenvolvimento pessoal na nossa vida. Eu fiz um curso, chama Chave Mestra, e esse desenvolvimento pessoal trouxe coisas da minha vida que eu jamais imaginei que eu tinha aquela mágoa por causa daquela coisa, sabe? E que você olha e você fala assim, mano, da onde saiu isso? O porquê que eu tô sentindo isso? Aí quando você vai ver, é por causa de uma coisinha que aconteceu lá atrás, que às vezes você já não lembra, você já não se recorda. Hoje, Gabi, tem muitos coachings, né? E eu fiz essa chave mestra com uma coach, que hoje é minha mentora e tudo isso. O coaching, se você souber, tá bem? Se você não souber também. Mas o coach e o psicólogo, como que os dois ali andam juntos? Porque não é a mesma função, né? Então, eu não tenho muito conhecimento sobre essa questão de coaching, né? Conhecimento. Eu vou muito pelo lado, digamos assim, da psicologia, porque querendo ou não, é uma ciência, né? Tem um estudo ali por trás, não é algo tão. Eu até comento que é algo muito mais complexo, digamos assim. Então, essas questões do coach, digamos assim, eu não sei explicar sobre questões voltadas, né, o que o coach faz, como que é essas questões, porque realmente não tem esse. Vão passar vários aqui também para a gente poder entender isso, porque às vezes isso gera muita confusão nas pessoas, mas, mano, porque eu sei que o coach, uma das principais funções dele é trabalhar a inteligência emocional, né? O foco dele é a inteligência emocional. Então, e quanto ao psicólogo, eu acredito, isso é eu acreditando, tá bem? No que eu vejo, no que eu conheço. E o psicólogo, eu acho que ele mexe mais na ferida, sabe? Ele trabalha mais o Um seu ponto muito passado. importante, essa questão, por Mas, exemplo, é o cutucar a ferida, digamos assim, né? Igual essa questão da inteligência emocional, digamos assim. É algo muito, né, muito subjetivo e muito complexo. É muito importante a gente observar, né, até questões voltadas para técnicas, digamos assim, o quanto é viável a gente olhar daquele lado humano. Pelo menos eu sempre vou bater nessa tecla do lado humano. O que é bom para você, talvez não é bom para o outro. O que eu falo para um, eu não vou falar para o outro. O que faz sentido para um, não vai fazer sentido para o outro. Então, né, eu até nas questões ali da pergunta, né, eu acabei não tendo a resposta muito clara por conta disso.
Então, Sim. querendo ou não, se eu cutuco na ferida, eu tenho que estar ali. Se a pessoa chegou ali, tipo, tá ali pra mim, é importante eu acolher. Eu não posso cutucar e sair correndo. Eu não posso cutucar aqui, ó. Cuida você aí, tá? Inteligência emocional aí, tá? Entende? Então é muito importante a gente ter esse lado humano, digamos assim, porque querendo ou não, né? A gente, né, no caso, né, da psicologia, a gente tem um embasamento teórico. A gente não tá cutucando ali e é à toa. Eu até comento, né? Eu não sou de cutucar, eu deixo a pessoa trazer para mim. Eu não vou lá que você quiser, quando você quiser, estou aqui. Eu não acho legal e não ficar cutucando em feridas e deixar exposta. Entende? Então, é muito importante, por exemplo, às vezes eu vou lá, encorajo a pessoa, mas talvez não é o momento. Às vezes a pessoa ela não está precisando de um encorajamento, às vezes ela está precisando de um outro contexto. Entende? Então, Claro. E quando eles falam que você nunca deve ir a uma consulta ou ter tratamentos com psicólogos com pessoas que te conheçam. Tipo, a gente. Hoje você não me conhece tão a fundo, não sabe muito o que eu vivo, mas me conheceu um dia. O porquê dessa separação, sendo que a psicologia é tão secreta, né? O que acontece ali sigilo, dentro né? fica ali dentro. É, Querendo o ou sigilo. não, a gente tem essa questão ali, a gente não atende familiares, amigos, porque acaba confundindo, entende? Então é muito importante a gente ter essa diferença, digamos assim, do profissional e da pessoa. Quando eu estou muito ali, né, interligada ali na pessoa, né, quando eu sento num barzinho e bato papo com a pessoa. Então, eu tô ali literalmente dentro do contexto ali da pessoa, sabe? Então, quando eu vou, né, dentro do processo dela, é importante eu ter essa distância, digamos assim, sabe? Porque acaba misturando. Então, quando a pessoa vem comentar, falam algo, relata algum contexto, é importante eu estar neutra. Então, quando eu tenho um contato ali, essa neutralidade ela não existe, porque eu faço parte daquele contexto ali da pessoa. Então, é Que muito faz parte. importante a gente reconhecer essa neutralidade, sabe? Então, por exemplo, eu eu posso atender, por exemplo, é importante observar. Pera, Travou, Gabi. Travou um pouquinho. Agora foi. Nós não te escutou um cadinho antes. ver como Não não estamos tá? te ouvindo. Voltou? Agora. Agora voltou, voltou. Pronto, voltou. Voltou? Voltou, Alguém tava voltou. me Vai. ligando. Acontece com os melhores pais. Eu estava falando dessa questão da É. neutralidade, né? O quanto é importante a gente ter essa questão, porque igual eu falei, né, querendo ou não, a gente tá lidando com as questões muito íntimas ali da pessoa. Então, quando misturam, a neutralidade vai embora. Então, já não é mais a psicoterapia, já é questões de amizade, já é um contexto, digamos assim, que tem uma intimidade a mais que a o profissional e o paciente, o cliente, enfim, a gente tem esse vínculo muito bacana, né? Quando a gente vai construindo juntos esse vínculo, mas né, questões voltadas ali, porque é igual eu falo, tem pessoas que eu tô atendendo que eu bato, né, brinco, eu fico mais assim, tem uns que já tem que ficar mais, né, eu lido de um jeito, mas Mas em cada um no questões da seu neutralidade limite. é importante a gente sempre ter esse ponto. Exatamente.
E hoje a Gabriela, psicóloga, qual é a verdadeira missão dela, assim? Uma coisa que eu sempre tento, digamos assim, que eu espero que eu nunca perca isso, é esse meu lado humano. Eu sempre tento, digamos assim, por mais que às vezes no corre-corre, por mais que vários casos, aquele contexto, eu sempre tento priorizar e eu sempre tento, né, que seja essa essência minha, esse lado humano, mas ao mesmo tempo, né, eu brinco, eu tenho esse jeito que é da Gabi mesmo, né, esse lado meu, né, todo brincalhando assim, é de mim, só que esse lado, realmente, esse contexto mais humano a lidar, digamos assim, com, né, a tentar, né, respeitar a pessoa, digamos assim, da melhor maneira possível, seja ela no contexto que ela vier para mim, que eu puder, digamos assim, que tiver no meu alcance, a lidar de humano para humano, digamos assim. Uau. E hoje em dia, né, são tantos problemas, são tantas pessoas, são tantas coisas distintas e tudo. Mas teve algum caso que você pegou, se você não quiser assumir, tudo bem, tá? Que você começou a trabalhar e falou assim, não vou conseguir dar continuidade. Ou pelo seu lado emocional, ou por você não conseguir Já mesmo, né? o que acontece? É importante observar que eu sou a psicóloga, mas eu também sou humana, eu também tenho as minhas bagagens, digamos assim. Claro. E é muito importante a gente, no caso eu reconhecer o meu limite. Então, tem certos tipos de caso que acaba batendo com os meus. E com as minhas questões, digamos assim. Então, Sim, sim. O seu pessoal, aquela né? neutralidade, digamos assim, é importante eu reconhecer. Então, quando eu vi que, olha, estava batendo, aí eu, né, tive uma conversa muito franca com a pessoa e né, juntos preferimos encaminhar. Sim, para outra pessoa. E o bom é que você, como profissional, reconhece isso. Por isso que eu falei, fala se você quiser, tá? Porque tem profissionais que eu acho que não gostam de reconhecer isso, né? Esse lado humano e falar assim, ah, não é porque eu não dei conta, é porque eu não quis Não, tratar, é, sabe? não é igual eu falo, eu não sei em relação ao outro, mas isso desde a época da faculdade, isso sempre falaram com a gente, digamos assim, quem queria na área clínica, digamos assim, que a gente é humano, a gente não vai dar conta de tudo, tem questões que batem com as nossas questões pessoais. Então, o quanto é importante a gente reconhecer, não é que eu não sou um bom profissional, mas eu reconheço que o meu lado da Gabriela ali não conta e o quanto é importante, digamos assim, né? Eu sempre falo que eu tento, digamos assim, a fazer com que o atendimento seja a pessoa, né? Tento me dar o melhor. Então, quando já não está no meu alcance, quando já está fingindo, já não está legal. Então, o quanto é importante eu encaminhar para uma outra pessoa, né? Para dar continuidade ao processo da pessoa. Sim. E a Gabi, quando ela tá no trabalho, a sua missão é ajudar pessoas, certo? Tirar pessoas dali. A psicologia, ela tem um limite de consultas, tipo, ou isso também depende de cada situação, de como a pessoa reage a cada sessão? Como assim? Você fala na questão quantas pessoas o profissional atende? Não, quanto tempo eu devo, vamos pôr, quanto tempo eu devo ficar na psicóloga? O Quanto tempo processo leva da um pessoa. acompanhamento em O média? Vamos processo da colocar uma pessoa. média. Sim, sim. Isso também é particular de cada pessoa, de cada caso. Então, tem casos que a questão do tempo, digamos assim, ela é muito de como que a pessoa está lidando com o processo dela. Então,
vai demandar muito, digamos assim, isso demanda muito mais da pessoa do que de mim. Porque o meu papel ali é respeitar outra pessoa, o tempo da pessoa, o jeito da pessoa. Então, eu tenho casos que tu tá comigo desde o início. Tem 2 anos e meio que eu tô com a pessoa. Tem casos que com dois meses, assim, Gabriela, já tá legal. Tem uns. Então, assim, em relação ao tempo, digamos assim, isso é muito, né, particular. Particular da pessoa. E a Gabi, como lado humano e profissional, tem uma frase motivacional assim que você carrega no seu trabalho ou no pessoal, num contexto geral? Eu amo frases. As pessoas que eu atendo, digamos assim, se estiver assistindo aqui, vai até falar assim, realmente, a Gabriela ama uma frase. Eu amo frases, sabe? Aquelas frases de contexto assim, sabe? Eu amo. Adoro Não também. tem uma frase muito, digamos assim, que eu posso falar que essa frase porque demanda muito do contexto, sabe? Mas a questão ali de tudo que vem para ensinar. Normalmente eu sempre uso essa frase, né? Depende do contexto, mas essa frase em si eu gosto muito dela. Tudo que vem para ensinar. Mas isso demanda muito também da pessoa, sabe? Se ela está passando por um momento, digamos assim, triste, o que aquele momento tem para ensinar para ela? Se o momento é a feliz, o que ela pode dar de experiência daquilo? Então, tudo que vem para ensinar. Cabe ao nosso olhar para aquela situação, né? Tudo tem, né? E como a gente pode, tipo, estamos num processo difícil, num processo ruim. Como que a gente pode tentar tirar o lado, tentar ver o lado bom naquilo ali, sabe? Seria entender que vai sair um ensinamento dali, que aquilo vai te ensinar algo no futuro, algo assim. Não sei se Eu conseguiu acho que entender sim. minha pergunta. Se eu responder diferente, aí você fala que não. Mas eu falo assim, por muitas vezes, Cássia, é o reconhecimento, a compreensão, sabe? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tá ali, por exemplo, um processo de luto. Ah, tem que ver o lado bom. Então, tipo assim, você perdeu alguém que você gosta, vai ver o lado bom? Então, assim, é muito importante a gente observar, né, o contexto ali, a A situação, né? situação. Então, essa questão, né, tudo que vem para ensinar. Então, o primeiro passo, digamos assim, é acolhimento. Eu sempre volto para aquela questão do acolher aquela emoção, acolher aquele sentimento, tentar compreender o que está acontecendo. Eu não gosto muito do porquê, e sim o como. Como que é isso para mim? Eu não fico buscando resposta, e sim eu tento reconhecer e compreender o que está acontecendo, como que é isso para mim, como que eu lido com isso, como que, né, eu estou sentindo isso, como eu percebo isso. Então, o como, querendo ou não, ele acaba sendo mais acolhedor, mais compreensivo do que o porquê. Porque ele estiga, fica aquela, sabe? Agora o como que é isso aqui para mim? Eu tô, né? Por exemplo, eu perdi, mas como que é isso? E às vezes não tem resposta. Às vezes a resposta ela não é tão óbvia, digamos assim. Então, ficar buscando aquela resposta, pera, vamos tentar. Como que é isso aqui pra mim? Sabe? Te respondi. Uau. Respondeu. Eu não estou conseguindo puxar as perguntas aqui, eu já tentei, mas eu recebi duas perguntas. Uma é se você faz atendimento online, acredito que a pessoa entrou depois. E sim, fala aí se a pessoa pode entrar em contato com você aqui por esse Instagram, te chamar no direct, fazer um Sim, orçamento, como que é? acaba que Venda o teu peixe o que agora. acontece? Esse Instagram, querendo ou não, ele foi quando eu criei ele, digamos assim, era realmente, né, para me divulgar, né, para falar melhor sobre o meu trabalho. Só que, graças a Deus, a demanda cresceu muito, sabe? E você, é óbvio que você sabe, né, que lida com a questão de Instagram.
isso demanda muito da gente, né? Eu tava assim, gente, eu não tô conseguindo Muito tempo. parar pra... Exatamente. Conseguindo parar para gerar conteúdo, para fazer a programação, essas questões. Então, o Instagram ele está um pouco abandonado, digamos assim, por publicação que eu fiz, mas no link ali, gente, eu sou péssima para essa questão, mas acho que é a biografia, né? Na bio. Tem a questão... Na bio, isso, na bio, na sim. bio. Isso. E tem a questão ali, tem o meu WhatsApp, se você clicar tem o WhatsApp, e tem a questão também do... Né, se quiser entrar em contato comigo, tem o WhatsApp e tem o direct. Boa. E você poderia, se você puder, né, também, indicar algum livro voltado assim para esse entendimento pessoal, esse que você goste e que você acha que ajuda mesmo no desenvolvimento pessoal da Então, pessoa? essa questão de livro de autoajuda, digamos assim, eu até eu não sou muito de indicar livros, digamos assim, porque às vezes a gente acaba lendo coisas ou interpretando questões, digamos assim, voltadas para o lado pessoal, que às vezes a gente não está preparado. Não está preparado. Então, por exemplo, eu não sei o contexto da pessoa. Então, se ela lê alguma questão, essa questão, né, do autoajuda, digamos assim, do livro de autoajuda, eu já prefiro a questão da psicoterapia. Então, né, não estou aqui criticando livros de autoajuda, mas se viável essa questão do processo, digamos assim, de autoconhecimento, o processo da inteligência emocional, igual você fala muito, eu indicaria, digamos assim, mais a psicoterapia. Sim. Que seria melhor que um livro, né? Porque a psicoterapia é mais fácil de entender. E o livro, às vezes, pode sair uma má interpretação, como tu está dizendo, né? A pessoa ainda não está preparada para ler aquilo. O livro, que tá querendo ali, ou não, ele é muito, né? A pessoa que está fazendo, ela com a melhor das intenções, mas é muito generalizado. Então, assim, é a teoria, digamos assim. Tipo, toma teoria, entende? Então, em muitos contextos pode ser muito bacana, sim, mas querendo ou não, na psicoterapia vai mais a fundo, é no contexto específico da pessoa. Uma pessoa. Uau! Gabi, 1 hora de live. Tu falou que tava nervosa e tudo mais por causa da live. Filha, as minhas quarta-feiras eu falo que tinha que ser todos os dias isso aqui, porque passa tão rápido, Já deu a hora? que quando eu olho eu falo, deu, mulher? Tem 1 hora que nós estamos conversando. Eu falei que passa tão rápido, mas que insights você deu. Muitos serviram para mim, muitos serviram para quem está aí do outro lado, eu tenho certeza. E vai servir para muitas pessoas, porque a live vai ficar gravada, ela vai para o YouTube. Então, eu acho que é isso. A gente não tem que ter vergonha de procurar ajuda, né, Gabi? Exatamente. Eu até, né, como eu mencionei hoje, né, a questão ali de autocuidado, de amor próprio, para questões voltadas para coragem mesmo, né? Porque a gente vai estar lidando com as nossas próprias questões. A gente, na hora da terapia, não tem como acusar o outro, colocar o fardo ali no outro. É eu e eu, entende? Mas ai, terapia é tudo, gente. Eu falo porque eu também faço, né? Porque às vezes é importante eu também pontuar. Eu também. Eu já ia perguntar, você como psicóloga também faz a psicoterapia? Pra mim é tudo. Nossa, eu falo que é o meu momento. Então, assim. Eu acho que eu preciso disso, é gostoso demais. Assim, gostoso que eu falo assim. A gente olhar para as nossas questões, nem sempre é legal, às vezes eu saio chorando e tal, mas eu falo assim, é gostoso, sabe? Aparece, claro. A gente sai do atendimento leve, eu até falo assim, tem dia que eu vou carregada. Aí quando eu saio de lá, eu saio cheia de reflexões, eu volta renovada. Eu saio assim, literalmente uma renovada. Travou só um pouquinho. Você falou, saio cheio de sonhos. Tá me ouvindo? Saio cheia de...
eu saio cheia de reflexões, digamos assim. É muito gostoso. Ah, que bom. Então, ó, gente, quem tá aí do outro lado, façam terapia, procurem uma psicóloga. Se vocês se identificaram com a Gabi, chama ela lá no link do WhatsApp dela, chama ela no direct. É uma pessoa maravilhosa, como eu já falei, eu conheço desde a infância. É de família boa, é de pessoas boas. Conheço o irmão, conheço o pai, conheço a mãe. E é uma pessoa que eu indico mesmo. E foi a minha primeira psicóloga aqui, por isso que eu convidei ela. E eu queria te agradecer. Muito obrigada por esse tempinho, por abrir essa horinha na agenda para poder estar aqui em busca de ajudar outras pessoas. E é como a minha frase: só vive o propósito quem suporta o processo. Então, é muito disso. Deixa eu só ver se minha produção tá aqui atrás para poder tirar um print. Tá. Faz uma posezinha aí. Nossa, só eu para a sou gente tirar péssima um pra print. isso. Produção, às vezes vai dar um delayzinho, Gabi, aí você espera só um bocadinho, tá? Trava na beleza um pouquinho. Maxilar. É. Vai aí, produção, por favor. Oi. Acho que foi, Gabi. Foi, produção, me manda aí no WhatsApp. Mas acho que sim, ela é rápida no gatilho, ela não falha, não. Gabi, Ah, eu que brigadão, te viu, meu amor? agradeço. Deus Muito abençoe a obrigada sua pelo vida. convite. É igual eu falei, minha primeira live, eu tava nervosa, eu tô assim, gente, muito gostoso, digamos assim. É realmente isso, é sobre isso, é um bate-papo, é um distraimento, né? É uma conversa, e quando a gente vê, já passou uma hora e meia, e a gente fala, não, mas jura que tem isso tudo, porque eu não vi tudo isso, mas foi incrível. Muito sucesso na sua área profissional, que Deus te abençoe e que você possa ainda ajudar e salvar muitas e Obrigada. muitas vidas. Qualquer coisa, né? Estamos aqui. Qualquer coisa, né? Manda o help aqui. Se tiver no meu alcance, estamos aqui, tá bom? Então, Tá bom, Gabi. Obrigada, viu? Beijo para você, beijo para seu pra irmão, para você, sua mãe, para tchau. seu pai. Beijo, tchau. Deixa ela saindo. É isso, meu povo. Mais uma live concluída com sucesso. Mais uma quarta-feira. Gente, que virada de chave foi essa? Que live! Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Que live! Obrigada por todo mundo que ficou aqui. Obrigada por todo mundo que compartilhou. Obrigada por todo mundo que está aqui presente toda quarta-feira comigo. E quarta-feira que vem temos mais. Quarta-feira que vem é uma coaching. Então já posso dar um spoiler. Ela vem falar sobre inteligência emocional. Ela vem falar do lado do coaching, para a gente saber essa diferença, para a gente saber entender esses lados emocionais, tá? Esse foi o nosso podcast de hoje, 5º episódio. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo restinho de quarta-feira, né? Uma ótima quinta-feira e um bom final de semana para vocês. E quarta-feira que vem, no mesmo horário, às 21 horas, estamos aqui de novo, tá bem?